Meu nome é Thiago Elton, eu tenho 29 anos. Eu nasci em berço evangélico, ouvindo falar de Deus desde pequeno, mas eu só fui conhecer a Deus de verdade na Igreja Universal. Eu cheguei na Igreja Universal em 2014, com a restauração da minha família que estava destruída. Meus pais haviam se separado, minha família estava rachada, eu tinha mágoa do meu pai, praticamente trocou a nossa família por outra, mas Deus ele deu uma oportunidade que o meu pai soube aproveitar e através dele Deus reconstituiu a minha família. E a partir dali nós firmamos a nossa fé da forma racional dentro da Igreja Universal. Passado alguns anos, eu me entreguei por completo. Em 2005, eu fui batizado com o Espírito Santo, numa reunião de quarta-feira, no mês de outubro, onde eu tive uma experiência com Deus que eu jamais vou esquecer na minha vida. E a partir dali eu passei a ter dentro de mim uma força inesgotável. Aquela quarta-feira, eu saí da igreja com uma convicção de que nada mais ia me deter. Mesmo sendo jovem, mesmo sem saber qual seria o meu futuro, eu tinha uma certeza de que Deus estava dentro de mim. Mas eu não tinha ideia nenhuma de tamanha importância que aquilo teria nos anos seguintes. Numa quarta-feira à noite, no dia 19 de novembro de 2008, eu estava servindo a Santa Ceia numa quarta noite como obreiro. E na quinta de manhã eu saía para trabalhar, quando eu fui atingido por um carro. Eu caí com a cabeça fincada no asfalto e meu pescoço quebrou ao meio. Eu estava ali ensanguentado no chão, quando chegou um rapaz na tentativa de salvar a minha alma, e eu, com a segurança espiritual que eu já tinha dentro de mim, por causa daquela experiência com Deus, eu falei para ele: rapaz, o Espírito Santo está comigo. Pega o meu telefone no bolso e chama o resgate. A partir dali, a minha situação ela ficou muito complicada. Eu fiquei 54 dias respirando por aparelhos. Eu tenho uma placa com 4 parafusos no pescoço. Eu me vi aos 20 anos de idade no leito de CTI, sem poder me comunicar, sem poder me mexer, sem poder me expressar. Apenas com o meu cognitivo, a minha consciência, a minha mente preservada. E a minha mente preservada, para muita gente, era coisa boa, mas ela também era alvo de dúvidas, alvo de pensamentos maus, Eu tive que vencer todos eles. Pensamentos que questionavam a minha fé. Aonde está o seu Deus? Eu tive que ser forte. Porque quem olhava para mim ali não via aquele obreiro de fé, via aos olhos do homem um fraco. Alguém que estava num leito esperando a morte chegar. Mas não foi isso que o Espírito que estava dentro de mim me dizia. A pessoa com deficiência hoje no Brasil, ela sai nas ruas e o olhar que ela recebe é um olhar de dó. O olhar que ela recebe é um olhar de pena, é um olhar de coitadismo. E isso é de longe aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de mim. Porque as pessoas podiam me ver como fraco, podiam até ter dó de mim, mas dentro de mim eu sabia a força que eu tinha, porque aquela experiência que eu tive com Deus não era mentira. E a partir dali eu tive que assumir uma posição. Ou eu aceitava ser um peso para os meus pais, eu saí do hospital e fiquei deitado numa cama, sem poder me mexer, com minha mãe trocando fraldas. A minha vida aos 20 anos de idade, ela poderia para muita gente ter perdido todas as suas perspectivas profissionais, pessoais, sentimentais. E a partir dali, eu tinha uma convicção dentro de mim. Se eu morresse ali, eu estava com Deus. Mas se eu sobrevivesse, alguma coisa ia ter que acontecer. Mas eu tive que ser forte ali para resistir a todos os pensamentos de dúvida que eram lançados o tempo todo e deixar de ser aquele fraco aos olhos do homem. São 2 pilares que me mantiveram de pé. Primeiro, o Espírito Santo, que foi o que me manteve convicto e seguro da minha fé. Mas para você vencer, para você conquistar, o Espírito Santo precisa de um aliado. Esse aliado é o altar. Não tem como a pessoa
ela vencer, se destacar hoje sem essa combinação Espírito Santo e altar. Aquele cara que muita gente tinha dó dele, tinha um sentimento de coitadismo dele, a vida dele começou a mudar. Porque, bispo, eu cheguei na frente de um perito do INSS, ele olhou para mim e viu um fraco. Mas eu resolvi ser forte, eu falei, não, eu não vou aposentar não, amigão, obrigado, agradeço, mas eu vou trabalhar. Enquanto eu tiver condição de atender um telefone, eu vou trabalhar. E eu falei para Deus, ó Deus, é o seguinte, se é para ficar numa cadeira de rodas, então eu tenho que fazer a diferença em cima dessa cadeira de rodas. O meu testemunho ele tem que se propagar, porque eu nunca vi propagar testemunho de um derrotado, testemunho de um fraco. Eu sou advogado, hoje junto com a Jéssica, nós temos um escritório juntos, eu me pós-graduei. Quando eu estava no meu melhor momento espiritual, indo bem na vida profissional, Deus consolidando a minha vida, Ele mostrou, eu quero fazer a obra completa na sua vida. E aí veio a Jéssica na minha vida. Como é que está o casamento? Tá uma maravilha. O Thiago, quando eu conheci ele numa palestra que ele estava dando na igreja, ele me surpreendeu com a história dele. O que me chamou a atenção nele foi o espírito que ele passou pra gente naquela palestra. Contando a história dele, você não sentia pena, você não sentia dó. Mas você fala assim, poxa, se fosse eu, será que eu daria conta né, de passar por isso tudo? Aí isso me chamou a atenção dele. Com respeito aos sacrifícios que você fez no altar. Ô bispo, eu já fiz vários sacrifícios, eu já dei salário todo, eu já limpei conta, já dei valores, mas teve um sacrifício que me marcou muito. Eu coloquei no altar uma coisa que nem o bispo Macedo teria coragem de me pedir. Ninguém teria coragem de pedir. Só Deus mesmo, né? Deus me pediu minha cadeira de rodas motorizada. Eu não tinha carro na época, eu não dirigia, não tinha nada. E eu fui lá e vendi a cadeira e coloquei no altar e passou um tempo, eu já estava de carro, dirigindo meu carro, já estava com a cadeira melhor. Enfim, Deus não falha. Eu posso dizer que o altar completou sua vida? O bispo, o altar completou literalmente. Porque as pessoas têm que entender uma coisa. O povo olha para mim e vê uma deficiência física. Beleza, eu tenho uma deficiência que é visível. Mas e a sua deficiência, qual que é? Tem gente que tem deficiência na alma, na vida sentimental, na vida espiritual. Tá cheio de aleijado na fé por aí. Sabe, bispo? Mas a pessoa tem que enxergar qual que é a deficiência dela e tomar uma atitude diante do altar, que o altar é perfeito. No altar não tem deficiência. Se o povo me via com dó, eu olhava para o altar não tinha dó de mim. E por isso que o altar me fez grande hoje. Eu creio que o meu testemunho hoje está ganhando almas. E se uma alma foi ganha, para mim valeu a pena. Eu passo por isso aqui quantas vezes precisar. Porque Jesus passou por isso e não reclamou de nada. Hoje eu sou um homem realizado. Completamente realizado. Em todos os sentidos. A minha vida pessoal, a minha vida profissional, a minha vida sentimental e o principal, a minha vida espiritual. Tudo que eu passei me fez ter ainda mais certeza de ser bem resolvido com Deus, de ser bem resolvido com o Espírito Santo e a cada dia mais ter essa força dentro de mim.